Olá, aqui é a professora Suelen e hoje nós vamos trabalhar o capítulo 17 do projeto Profissão de Cuidador, no qual fala das fases do desenvolvimento infantil. Então vamos lá, pessoas, é um grande prazer estar novamente com vocês. Primeiro, nós vamos recapitular a nossa aula passada. Então, na nossa aula passada, nós vimos algumas dicas de prevenção de quedas. Nós vimos que na velhice as pessoas existem diversas perdas fisiológicas e dentre essas perdas estão as perdas de massa muscular e também da força muscular. E que você, cuidador, tem que ter competência, a competência da observação. Olhar, observar o local no qual este idoso está inserido e, a partir daí, desenvolver estratégias, modificações naquele ambiente, na qual este ambiente ele se torne ideal para que este idoso se sinta seguro e evite quedas, porque as quedas nessa idade podem ser irreversível e fatal. Na aula de hoje, nós vamos ver as fases do desenvolvimento cognitivo, segundo Piaget. Piaget foi um brilhante representante para a psicologia da aprendizagem. Um grande homem, contribuiu muito para as teorias da educação, com a sua teoria do construtivismo, que a aprendizagem se constrói. Piaget foi um biólogo, psicólogo, que ele estudava, em que as suas investigações estavam centradas nas estruturas cognitivas, no desenvolvimento cognitivo, no qual a sua teoria era dominada de epistemologia genética. Dizia que a partir do nascimento os seres humanos eram submetidos às fases do desenvolvimento cognitivo, do qual ele descreveu 4 estágios de desenvolvimento. O desenvolvimento, primeiro, sensório-motor, no qual vai de 0, do nascimento ao 2º ano. A segunda fase é a simbólica ou pré-operatória concreta, que vai de 2 a 7 anos. A terceira fase é a conceitual ou operatória concreta. E a quarta fase é a operatória formal. Então vamos lá. A primeira sensório-motor, a segunda simbólica ou pré-operatória, a terceira conceitual ou operatória concreta e a quarta operatória formal. Então Piaget, ele dizia que todos os seres, os seres humanos, todos os indivíduos, tinham que passar por essas 4 etapas, mas não de forma igual, porque nós somos biopsicossocial. Isso tem muita influência na vida, na aprendizagem do ser humano. Então vamos lá. Segundo Piaget, o processo da aprendizagem da criança amadurece por meio de equilíbrio e desequilíbrio, como uma gangorra. E esse processo se dá por assimilação, acomodação e equilibração. Vamos ver como é que isso acontece. A assimilação, ele dizia que era a tomada de como a capacidade do sujeito de incorporar um novo objeto ou ideia, um esquema. Ou seja, as estruturas já construídas ou já consolidadas pela criança. Então, a acomodação seria o seguinte: o meio em que o indivíduo tinha de ajustar um objeto novo, além para aquilo ali ele alterasse os esquemas que já foram construídos. E a partir daí chegava ao equilíbrio. Vamos para a primeira fase do desenvolvimento, que é a fase sensório-motor. Piaget, ele dizia que esta fase, o contato com o meio é direto e imediato. Sem representações ou pensamentos. Ele dizia que era uma inteligência prática, Uma inteligência em que noções de espaço e tempo era construída pela ação. O sujeito vai aos poucos se separando do objeto.
Olha só, Piaget, ele defendia que entre 0 a 2 anos de idade, o foco está na descoberta das sensações e dos movimentos. É neste período que ocorre o desenvolvimento da coordenação motora, que o bebê ele passa a imitar o que vê. E até a linguagem começa a ser trabalhada, né? Logo no finalzinho de 1 ano para o 2º ano, a linguagem ela já começa a ser desenvolvida, a estar mais desenvolvida. Mas essa linguagem ela é trabalhada por meio de choros ou de outros sinais, como o grito e até palavras curtas. Também é nesta fase em que o bebê percebe que os movimentos geram ações. Então, a partir daí, ele vai querer provocar essas ações. Seja lá puxando um lençol, jogando um brinquedo no chão. O mais interessante da primeira etapa do desenvolvimento infantil é que para os nenéns só existe aquilo que eles podem ver, tocar ou sentir. É por isso que quando a mãe ela se afasta da criança nesta idade, estas crianças elas começam a chorar. Então aí vai através de estímulo, como o exemplo dado aqui nesse slide. Se você estimular um pouco qualquer ponto da criança, vai desencadear automaticamente o reflexo. Agora, nós vamos para a segunda etapa do desenvolvimento, que é a pré-operatória ou simbólica, que é a etapa de 2 a 7 anos. Piaget, ele dizia que a partir desta etapa era que aparecia as representações mentais. Era o desenvolvimento das funções simbólicas. É nesta etapa que se dava o egocentrismo. A criança ela não consegue se colocar no lugar do outro. Mesmo que ela já tenha um convívio com pessoas que não são da família e já consigam desenvolver uma boa comunicação. É nesse estágio ainda que eles pensam de acordo com suas experiências individuais. Então não se assuste quando uma criança nessa idade elas tenham muitas atitudes egoístas. Como dizem, simplesmente uma fase. Agora prepare-se que é nessa fase que existe a fase dos porquês, da personificação. Olha só, então nós vamos agora para a terceira fase, que é a operatória concreta, que vai dos 7 aos 11 anos de idade. Nesta fase, já começa uma maior capacidade de descentração, buscando identidades e diferenças além do percebido. A criança ela deduz das ações percebidas operações implícitas, através do estabelecimento de relações. Olha só, mas é nesta fase ela visa os objetos concretos. As coisas abstratas para elas ainda continuam sendo muito difíceis de aprender. Ela adquire o conceito de reversibilidade. As ideias podem ser retomadas. Olha só, nesta fase elas só entendem o que é concreto, é por isso que é a operatória concreta. Se você falar, por exemplo, um ditadozinho de grão em grão a galinha enche o papo, eles vão ao pé da letra, que de grão em grão a galinha vai encher o papo. Olha esse exemplo aí, é nesta fase que existe a conservação de quantidades. Olha nessa primeira fase, a conservação da quantidade dos líquidos. Então, neste primeiro quadrinho, vocês estão vendo, se vocês colocarem 2 copos iguais que tenham a mesma quantidade, as crianças lá conseguem perceber que ali eles são iguais e ali essa quantidade de água são iguais. Mas depois se você pegar 2 copos que tenham a mesma quantidade, sejam do mesmo volume, e você tirar o líquido do copo que seja menor e mais largo e colocar no maior, que é mais fino, mas que tem o mesmo volume, a criança ela vai dizer... E você fizer uma pergunta a ela, qual é o copo que tem a maior quantidade de líquido? Ela vai conservar a quantidade de líquidos. Ela vai dizer que o copo que é mais estreito e maior tem mais quantidade. Ela não consegue interpretar. Então agora a gente vai para operatório formal, que vai dos 11 aos 14 anos de idade. A partir daí já consegue o raciocínio dedutivo, formulações de hipóteses a respeito de soluções para o problema. Então, nessa fase, elas não precisam mais limitar sua percepção às situações imediatas e concretas. Aí também ocorre outro egocentrismo, porque a partir daí começa a valorização do pensamento, em detrimento dos obstáculos práticos.
É a partir daí que a criança, já passando para a fase da adolescência, ela já começa a diferenciação nítida entre o eu e o objeto. Aí nas escolas elas já começam a realizar alguns problemas mais abstratos. Aí por isso aí você vê em matemática já começam a álgebra e outros problemas mais difíceis, certo? Então vamos lá para a nossa revisão. Então olha, observe este quadro de resumo. Então nós vimos que Piaget ele dividiu a etapa do desenvolvimento em 4 fases. A primeira, sensório-motor, que é a interação da criança com o meio, sem representações ou pensamento. A segunda, pré-operatória, que é o aparecimento das representações mentais e também tem como característica o egocentrismo. Existe o operatório concreto, que é a capacidade de relacionar e classificar as coisas a partir de objetos, mas em situações concretas. E a quarta fase, a operatória formal. A capacidade de pensar logicamente. As coisas mais abstratas vão se tornando mais fáceis. A partir daí, o indivíduo já começa a formular hipóteses e buscar soluções sem depender só da observação da realidade. Então, preste atenção, gente. Agora, eu vou deixar uma dica para vocês. Este documentário é maravilhoso, sobre os grandes educadores. Que eu deixei esse link para vocês aí, para complementar o estudo de vocês, este vai falar sobre a teoria de Piaget. Se vocês assistirem mais ou menos até 40 minutos, tá ótimo, porque esses primeiros minutos vão falar sobre essas 4 etapas de desenvolvimento e sobre o processo de assimilação, acomodação e de equilíbrio da criança. Depois ele começa a falar sobre o desenvolvimento moral. Se você tiver interesse, é maravilhoso, você assiste também, tá? Mas que é bastante interessante para complementar este capítulo. Então não perca, certo? Olha só, não esqueça também de responder às atividades. Este documentário vai ser maravilhoso e vai ajudar muito para que vocês possam responder às atividades. Então vamos lá, eu vou ficando por aqui. Vamos logo ver o que nós teremos na próxima aula. O próximo conteúdo será a psicologia do idoso. E nós vamos também estudar o paciente em estágio terminal. Finalização do nosso módulo. A nossa avaliação acontecerá através dos nossos exercícios, certo? Quando a gente voltar, a gente tem outro processo avaliativo. Mas eu vou enviar para vocês primeiro a revisão. Tá certo, gente? Não perca. Se empenhe. Mesmo com essas dificuldades que o mundo está passando, mas não deixa de obter conhecimento. Lembra do que é dito na sala de aula? O conhecimento nunca se perde, né? Vocês só estão agregando valor ao seu currículo, certo? Então, desde já eu agradeço muito que vocês dedicaram um tempo. Você dedicou o seu tempo para assistir a nossa aula, certo? E eu deixo para vocês uma frase de Piaget, que diz assim: a infância é o tempo de maior criatividade da vida de um ser humano. Então é a partir da infância onde as conexões cerebrais, elas se iniciam, né? Elas vão aumentando a partir daí, onde dá-se o início de toda a aprendizagem. Então, é muito importante este período. Então eu agradeço muito. Não esqueça, responda às atividades que serão enviadas no grupo, certo? Nós estamos enviando o link, nós estamos enviando as aulas para vocês, tanto as aulas virtuais quanto as aulas em slides, para que vocês estudem. E eu agradeço.